O vereador Coronel Meira se reuniu na última semana com a secretária municipal de saúde para apresentar uma modelagem, um projeto de gestão de hospital municipal aqui para a cidade de Bauru, que teria entre 50 e 60 leitos e a característica seria de atendimento de baixa complexidade. Quais são os detalhes, o teor dessa proposta, vereador? Bom, primeiro, nós precisamos de um hospital aqui em Bauru, um hospital municipal, para atender esse público de baixa complexidade. Para que as pessoas possam entender o que é a diferença de baixa e média e alta complexidade, é mais ou menos assim. Você vai fazer uma cirurgia no cérebro, é alta complexidade. Uma cirurgia no coração, uma safena, alta complexidade. Você vai fazer uma cirurgia no seu ombro ou no seu cotovelo, é uma cirurgia de média complexidade. Você vai fazer colocar um pino para fazer para tratar de uma fratura no seu dedo, é de baixa complexidade. Você vai fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, de baixa complexidade. Então, esses atendimentos de baixa complexidade, ele tem uma demanda muito grande. Só que como nós não temos um hospital para atender a baixa complexidade, nós precisamos e necessitamos do hospital estadual e do hospital de base, ou seja, que são hospitais destinados a alta e média complexidade, mas tem que fazer a baixa quando é necessário. Então, por isso a importância de nós termos um hospital municipal. Como a prefeita já anunciou com a nova secretária a criação de um hospital, ou a instalação ou a implantação de um hospital municipal, que a gente chama de hospital day, que é o hospital dia, em que as pessoas internam de manhã e tem uma desinternação, tem alta no final da tarde, ou seja, não fica internado por um longo período, esse hospital ele é de fundamental importância. O que eu fui discutir com a secretária era qual era a proposta da equipe para a modelagem de gestão desse hospital. Se ele vai ser um hospital administrado exclusivamente por servidores públicos municipais, se ele vai ser um hospital administrado por uma organização social, por uma OS, a exemplo do que já existe aqui, como a FAMESP, como a FAEPA, e nós temos assim exemplos ruins para o nosso município, recente, né, bem recente, ou se vai ser feito pela Santa Casa de Misericórdia. O que eu levei para a secretária, que não é daqui, é que aqui em Bauru existe uma Santa Casa. Eu conversei com o presidente da Santa Casa Misericórdia, que ela é uma fundação filantrópica, você sabe muito bem disso, que existe desde 1911, né? Ela deixou de atuar na área da saúde em razão do problema que houve na Associação Hospitalar de Bauru, quando nós tivemos aquele escândalo e tudo mais, e que o governo do estado resolveu rescindir o contrato com a Santa Casa, que não era culpa dela, mas de quem a administrava à época, né? E hoje passou o hospital para uma OS que é 100% SUS. A partir do instante que você delega essa responsabilidade ou coloca a Santa Casa como protagonista na gestão desse hospital, você tem uma infinidade de formas de receber recursos por meio de emendas parlamentares e até mesmo você pode destinar 30% dos leitos para os planos de saúde privada, ou seja, fonte de receita para a Santa Casa. O que significa dizer que eu entendo, salvo o melhor juízo, que essa é a melhor modelagem. Por isso eu levei essa sugestão à secretária e nós agendamos já uma reunião com o presidente da Santa Casa, o senhor João Batista de Souza, para que ele e a sua equipe converse com a equipe da prefeita, converse com a equipe da Secretaria de Saúde, que tem o jurídico dela que cuida da parte jurídica, para poder chegar num consenso de gestão. Eles entenderam que, de fato, a Santa Casa é um viés interessante para o município para a construção e a implantação do hospital municipal. E um outro assunto que eu falei é sobre o prédio. Construir um prédio, improvisar um prédio para um hospital é uma coisa muito difícil, demora-se muito. Eu entendo, e aí é uma coisa que a prefeita, em razão do partido político do qual ela está hoje filiada, que é do vice-governador, e tem uma proximidade muito forte com o secretário estadual de saúde, com o próprio governador, é aproveitar as instalações do Hospital Lauro de Souza Lima. É um hospital que hoje tem lá, está sendo subutilizado os leitos, ou seja, nós temos leitos ociosos, é um hospital, basta apenas uma adequação para essa nova realidade, esse novo modelo, e colocar em funcionamento. Eu acredito que vai ser muito mais célere, nós vamos ter uma resposta mais rápida para a população. Então, basicamente foram esses assuntos que nós discutimos numa reunião bastante proveitosa, ao meu ver.
Vereador, ao mesmo tempo, ainda falando sobre saúde aqui no município, a Prefeitura de Bauru, a prefeita Suelen Rosim, anunciou via rede social que teria autorizado um convênio, né, com o Hospital Beneficência Portuguesa para que leitos pediátricos fossem cedidos, tanto de UTI como de enfermaria. E o que acabou repercutindo, afinal de contas, a diretoria do próprio Hospital Beneficência Portuguesa disse que ainda falta uma análise mais apurada e a devolutiva à Prefeitura de Bauru. Como o senhor avalia a condução desse processo pelo Executivo Municipal? Olha, com todo respeito à prefeita, que é da área de comunicação, houve falha de comunicação. Ela não soube expor às pessoas, por meio da sua live, por meio das suas notas de imprensa, o que de fato aconteceu. Eu fui lá exatamente para tentar entender e compreender qual foi o trâmite dessas conversas. E aí eu observei, foi mostrado a mim, o início das tratativas, que foi dia 5 de abril, em que a Secretaria Municipal de Saúde fez uma consulta aos 3 hospitais privados da cidade, Hospital Unimed, Hospital Beneficência Portuguesa e o Hospital São Francisco, que é o do Grupo Rap Vida, perguntando se havia disponibilidade de leitos de enfermaria e de leitos de UTI pediátricos. Muito bem, o único hospital que respondeu afirmativamente foi a Beneficência Portuguesa. Em seguida, eles consultaram qual eram os valores praticados pela Beneficência Portuguesa. Lembrando que a Prefeitura não pode fugir da tabela SUS, porque tem uma tabela SUS de valor para internação de UTI, de enfermaria e tudo mais. Muito bem, então a referência é a tabela SUS. E a Beneficência Portuguesa apresentou uma proposta de valores. Aí, com essa proposta de valores, a equipe da Secretaria da Saúde e o jurídico da Prefeitura fizeram um estudo da forma de contratar aqueles leitos. Lembrando que a contratação desses leitos é por ata de registro de preço. O que significa isso? Que eu só pago aquilo que eu vou usar. Então, eu contrato até 10 enfermarias por mês, até 10 UTIs por mês. Então, até 10 eu tenho orçamento para poder pagar. O que passar disso, eu não posso ultrapassar esse valor. A partir do instante que eu faço essa modelagem, aí qual é o passo seguinte? O jurídico da Prefeitura analisou o contrato, não é convênio, um contrato Prefeitura-Beneficência. Ótimo. Aí agora a fase está na seguinte fase: o jurídico da Beneficência está finalizando o apontamento ou as correções naquele contrato, naquele modelo de contrato apresentado. O que eu percebi é que a Beneficência Portuguesa tem disponibilidade das vagas, tanto para a enfermaria quanto para a UTI. Os valores que foram apontados pela Beneficência estão em consonância com aquilo que, de fato, a Prefeitura pode pagar. Então, estamos em fase final. O que a gente espera é que, assim que o jurídico da Beneficência anunciar a viabilidade da assinatura do contrato, esse contrato, de fato, seja assinado. O que a gente espera como munícipe? Que, de fato, isso aconteça. Por quê? Porque nós temos aí crianças padecendo nas UPAs, tanto da Bela Vista quanto do Gás, que é onde nós temos atendimento pediátrico, que às vezes a criança fica lá aguardando 1, 2, 3 dias por uma vaga de leito de UTI. Às vezes, são internadas até em Botucatu, diante da falta de leitos aqui nos hospitais públicos. Então, eu vejo de forma salutar que isso vai acontecer. Infelizmente, volto a repetir, o que faltou, o que aconteceu de fato foi uma falha de comunicação por parte da prefeita, em que ela anunciou algo que ainda estava pendente. Obrigada, vereador Coronel Meira, conversando conosco, falando para a TV e Rádio Câmara Bauru.